Olá pessoal do Me Salva, continuando então a nossa série de aulas sobre dinâmica, a gente vai falar nessa aula sobre a força de atrito. O atrito nada mais é do que uma força, então, contrária ao deslizamento de um corpo. Se eu tenho, por exemplo, um bloquinho apoiado em cima da superfície, ou, por exemplo, essa caneta apoiada em cima dessa mesa, e eu tento deslizar ela pela superfície, ela não consegue deslizar livremente. Na verdade, se a gente der um zoom aqui no contato entre o bloquinho e a superfície, a gente vai ver que existe uma certa rugosidade. Não é essas irregularidades na superfície, na verdade, dificultam o movimento, de tal maneira que conforme a caneta desliza, ela encontra uma certa resistência. Essa resistência é o que a gente chama de força de atrito. Se o exercício, enfim, o problema falar que a superfície é perfeitamente lisa, ou seja, livre dessas rugosidades, normalmente é uma dica de que é para tu considerar que o problema então é um problema sem atrito. Tu pode pensar como se o corpo estivesse flutuando em cima da superfície, que ele consegue se mexer livremente. E na verdade, estudando atrito, vão aparecer duas situações um pouquinho diferentes. Pode acontecer do corpo estar parado, sem estar se mexendo sobre a superfície, que daí na verdade é como se ele tivesse essas imperfeições estivessem enganchadas umas nas outras. Esse é o caso então de atrito em que o corpo não desliza, ele está parado, é o que a gente chama de atrito estático. E pode acontecer do corpo estar deslizando, realmente, então não está o corpo parado, ele está deslizando, daí as superfícies estão só se batendo umas sobre as outras, daí é o que a gente chama de atrito cinético. Essas situações têm um comportamento um pouquinho diferente, daí a gente divide o atrito então nessas duas categorias, estático e cinético ou dinâmico, tá? Mesma coisa se aparecer. Vamos dar uma olhada agora no comportamento então de cada uma delas. O caso do atrito estático é mais ou menos o seguinte, vamos dizer que a gente tem um corpo aqui, parado, e eu faço nele uma força de eu tenho um corpo e eu faço nele uma força de 1 Newton e eu te digo que ele continua parado. Então o que está acontecendo? Eu tenho essa caneta, eu empurrei ela com 1 Newton e ela continua parada. Como que ela está parada se eu estou fazendo uma força? Bom, deve ser justamente esse fato das superfícies estarem enganchadas, das imperfeições dela, da rugosidade, que tenta mexer e não consegue. Essas imperfeições seguram ela. Isso aqui é a força de atrito. Então aqui existe uma força de atrito estático, eu estou falando do caso em que ele não está se mexendo, que segura o corpo no lugar. E quanto que vale essa força? É bem fácil, né? Se eu estou fazendo 1 Newton e não está se mexendo, quanto que está valendo essa força? Tem que ser justamente o valor para cancelar essa aqui, senão estaria se mexendo, né? Então essa força eu sei que vale também 1 Newton. Vamos dizer que agora eu estou empurrando o bloquinho com mais força e ele continua parado. Ele continua parado porque existe o atrito segurando ele ali. E quanto que vale o atrito? De novo, ele tem que valer exatamente, tem que ter exatamente o valor para cancelar essa força de 2, senão não estava parado. O atrito vale 2. Da mesma maneira, se eu disser que, por exemplo, eu aumentei a força para 3 e alguém me diz que continua parado, eu sei que o atrito tem que ter exatamente o valor para manter ele parado, senão não estava parado. Então, eu tenho que o atrito vale 3 newtons. Ou seja, sempre que a gente está falando de atrito estático, que é o caso em que o corpo está parado, o valor da força de atrito estático é o valor da força que eu estou fazendo, senão não estava parado. Então, o valor da força de atrito estático é o valor da força que foi aplicada no corpo. E a situação em que o corpo está se mexendo? Por exemplo, eu tenho um bloquinho aqui deslizando sobre a superfície. A gente sabe que se, por exemplo, eu largo essa caneta, ela não consegue deslizar livremente. Ela vai ir parando. Por que ela vai parando? Existe uma força que, conforme esse bloquinho se mexe, está segurando ele. Essa resistência que ele encontra, isso é uma força de atrito também. Só que agora é um atrito cinético. Então, sempre que o corpo está escorregando, a gente chama de atrito cinético. E o valor do atrito cinético, tá, gente, tem uma formulinha. A força de atrito cinético é o coeficiente de atrito cinético vezes a normal. Isso aqui depende das superfícies que estão em contato, não só do material, como do acabamento delas e tudo mais. Isso aqui é a força normal que a gente já está acostumado. Notem que o atrito, gente, não depende da área, tá? Tanto faz, enfim, como que eu apoio o bloquinho, se é a mesma superfície, tá? O tamanho não faz diferença, o que faz diferença é o material, enfim, o acabamento das superfícies é normal, não depende da área. Também notem que o atrito cinético, gente, tem sempre o mesmo valor,
que é o dado por essa formulinha. Independente de eu estar empurrando esse bloquinho ou não, se eu estou fazendo uma força aqui ou não, não faz a menor diferença. Se está se mexendo é atrito cinético, tu calcula o valor dele por essa formulinha, eu já vou dar um exemplo. Isso aqui, gente, é a letra grega μ, tá? A gente coloca um C de coeficiente de atrito cinético. É o coeficiente de atrito cinético, o exercício provavelmente vai dizer para vocês. Só tem um outro porém que eu gostaria de comentar, que é o seguinte. A gente sabe que, por exemplo, tem uma caneta aqui apoiada, eu empurro ela, não está se mexendo porque é atrito estático. Se eu estou empurrando com 1 Newton, quanto que vale o atrito estático? 1 Newton, tem que cancelar a minha força. Então, o atrito estático, notem que ele não tem um valor definido, ele é o valor da força que eu estou fazendo. Por isso que o corpo fica parado. Já o atrito cinético tem sempre o mesmo valor. Mas eu sei que chega uma hora, gente, sabe? 1 Newton está parado. Se eu aumentar para 2, o atrito estático vale 2, está parado. Eu faço 3, o atrito estático faz 3, está parado. Mas eu sei que uma hora isso aqui começa a se mexer. Chega uma hora que o atrito não consegue mais igualar a minha força. Ou seja, o atrito estático, gente, tem um limite. Tá? Então, existe uma formulinha também para saber qual que é esse valor máximo do atrito estático. Qual que é o valor máximo que o atrito estático aguenta. E a formulinha é bem simples, tá? A força de atrito estático máxima é quase a mesma fórmula. É um coeficiente de atrito estático vezes a normal. Isso aqui é a letra grega μ, esse U com a perninha aqui. Só que é um coeficiente estático. É outro valor, tá? Que é um pouco maior do que esse aqui. O exercício também vai dizer para vocês. E o que quer dizer? Por exemplo, se a força de atrito estático máxima é 4, o que isso significa? Que, nesse caso aqui, eu fiz 1, o atrito fez 1, continuava parado. Até eu fazer 3, ele fez 3, continuava parado. Se eu fizer 4, ele vai fazer 4 e vai continuar parado. Se eu fizer 4,1, ele não consegue mais fazer a mesma força e não fica mais parado, ele começa a se mexer. Mais ou menos essa é a ideia. Tá? É só o valor até onde o atrito estático aguenta. Se tu faz uma força maior do que essa, dele não aguenta mais e entra em movimento. Então notem que existe uma diferença entre essas duas fórmulas. Essa aqui tu usa para saber o valor do atrito cinético. Essa aqui só te diz o valor máximo do atrito estático. O valor dele é o valor da força que eu estou fazendo. Essa fórmula só me diz até onde ele aguenta. Enquanto no atrito cinético, a fórmula me diz realmente o valor do atrito.